Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos aqui hoje começar o nosso conteúdo de ISO 9001, a parte 5, né? A gente já está quase finalizando a norma e nós vamos começar a trabalhar hoje a questão do item 5, liderança, viu? Lembrando que esse conteúdo de hoje não vai estar presente na avaliação bimestral de amanhã, e sim na outra avaliação. Então, quando se fala da ISO 9001, como a gente tem estudado, ela tem uma estrutura macro. E aqui tem os requisitos que são solicitados dentro da ISO 9001. E como a gente estudou na aula 24ª, a gente trabalhou o contexto da organização. Hoje nós vamos começar a estudar a questão da liderança, do planejamento e do suporte. Quando se pensa em liderança, é algo que a gente tem que se remeter diretamente à alta direção. Quem deve demonstrar liderança no ambiente de trabalho, dentro do sistema de gestão de qualidade, é a alta direção. De que maneira? Responsabilizando por prestar contas pela eficácia do sistema de gestão de qualidade, assegurar a integração dos requisitos do sistema de gestão de qualidade nos processos de negócio, uso da abordagem de processo e uma mentalidade de risco, promover a melhoria e assegurar que o SGQ alcance os resultados pretendidos. Depois você tem a liderança voltada para o foco no cliente, onde a alta direção deve demonstrar essa liderança, né, com comprometimento e com foco no cliente, assegurando que os requisitos dos clientes e os requisitos estatutários possam ser pertinentes, possam ser entendidos e atendidos consistentemente, né? Que o cliente possa ser atendido todos esses requisitos. Que os riscos e as oportunidades possam afetar os produtos e serviços com a maneira de melhorar a satisfação dos clientes. Por isso a ideia do foco no cliente. Um foco também no aumento da satisfação do cliente precisa ser mantido. Então, nesse item liderança, tem um foco específico do cliente. Depois vai ter a questão do desenvolvimento da política de qualidade. Isso também entra na liderança, né? O que deve ser feito, né? A política de qualidade deve estar disponível e ser mantida como informação documentada, ser comunicada, ser aplicada na organização, estar disponível às partes interessadas, né, como apropriado. Depois, falando de liderança, vai entrar a questão quais são os papéis, as autoridades e responsabilidades organizacionais, né? Que a alta direção deve assegurar essas responsabilidades, né? Quais são os papéis de cada um, né? Então, ela deve atribuir a responsabilidade a autoridades, né? Dentro do sistema de gestão de qualidade, né? Ela tem que dar segurança, né? Para que assegurar que os processos possam ser entregues, suas saídas pretendidas, né? Assegurar a promoção do foco no cliente. Então, isso tudo envolve a questão da alta direção. Depois nós temos o item 6, que vai trabalhar a questão do planejamento. Quando se fala em planejamento, que é a primeira etapa do ciclo PDCA, PLAN, se tem que pensar, né, nas ações para abordar os riscos e oportunidades. Então, quando se fala em planejamento, tem que lembrar de riscos e oportunidades, né? Que a organização deve considerar as questões referidas no item 4.1, que fala de riscos e oportunidades, que precisa ser abordado para quê? Assegurar o sistema de gestão de qualidade, para alcançar os resultados pretendidos, aumentar os efeitos desejáveis, prevenir ou reduzir os efeitos indesejáveis e alcançar melhoria constantemente. Por isso que quando se pensa em planejamento, pensa em riscos e oportunidades. O que deve ser melhorado? O que precisa ser feito? Diante do planejamento também tem o que a organização deve planejar, né? Aí fala ações para abordar exercícios de oportunidade, como integrar e implementar ações em seus processos e sistemas de gestão de qualidade, avaliar a eficácia dessas ações, né? E tem a nota 1 e 2 quando se fala de opções, né, para abordagem de risco, e a 2 vai falar sobre oportunidades que podem levar à adoção de novas práticas, né? Depois o item 6.2 fala do objetivo da qualidade e planejamento para alcançá-los, né? Vai falar
o objetivo da qualidade, os itens que deve constar, né? Tem da letra A até a letra G. Ser coerente, ser mensurável, levar os requisitos aplicáveis, ser monitorado, ser comunicado, ser atualizado de maneira apropriada, né? Então, a organização tem que manter essas informações documentadas e juntamente com esses objetivos. Depois, o item 6.2.2 vai falar que o que a organização deve determinar em relação aos objetivos. O que deve ser feito, quais são os recursos, né? Quem será responsável, quando isso será concluído, como os resultados serão avaliados. O 6.3 também vai falar do planejamento de mudanças, né? Caso a organização determina a necessidade de mudança no sistema de gestão de qualidade, o que deve ser feito? Ou se vai ser implementado. Então, aqui vai falar sobre essa necessidade de planejamento de mudança. No item 7, vai falar do tópico que vai envolver os recursos, né? Recursos, quando se fala de recursos, a gente tem que falar de generalidades, né? As pessoas, a infraestrutura, o ambiente para operação de processo, isso tudo envolve nos recursos, e o conhecimento organizacional, a competência, isso tudo faz parte dos recursos. O controle da informação documentada. E quando se fala de recursos, a gente tem que lembrar o seguinte: recurso, conforme o slide, está relacionado a principalmente o quê? O que a organização deve prover, ou o que a organização deve determinar e prover os recursos para o estabelecimento? Implementação, manutenção, melhoria contínua. O que ela deve considerar, então, nesse recurso? As capacidades e restrições internas, né? O que ela pode se organizar enquanto recurso? O que precisa ser obtido de fornecedores externos? Recurso, quando fala de recursos, a gente fala de pessoas, né? Que a organização deve prover as pessoas necessárias para a implementação eficaz do sistema de gestão, ou seja, treinamento, ensinamento, isso tudo envolve questão dos recursos. Infraestrutura, né, envolve questão de edifício, equipamentos, isso tudo faz parte do apoio. Aí fala do ambiente da questão para a operação dos processos, como deve ser. Fala da importância do monitoramento e medição desses recursos, o que é possível, o que é viável, o que não seria viável. Depois vai falar da importância da rastreabilidade. Quando se fala de rastreabilidade, né, de uma medição, por exemplo, for um requisito, se torna necessário a empresa ter um cuidado muito grande em se tratando dessa questão da rastreabilidade e medição, né? Então, ela deve determinar, né, a validade dos resultados dessas medições, até quando é válido esse resultado. Se caso tenha alguma adversidade, tem que levar para o reparo para organizar. Então, isso tudo, quando se fala de rastreabilidade e medição, é para saber, por exemplo, se o produto chegou com todos os requisitos, se chegou até o final do processo, quando se fala rastreabilidade, né? Quando se trabalha, por exemplo, questão de calibradores, se ele tem a medição correta. Então, isso são situações quando se fala de um produto, quando se tem rastreabilidade e medição, que ele está todo monitorado, todo acompanhado dentro do sistema de gestão de qualidade. No item apoio também, 7, vai falar do conhecimento organizacional, fala quanto é importante, né, a organização orientar, treinar os profissionais, as pessoas, né, para conhecer como funciona a organização, né, e que deve estar disposto para a capacitação de cada indivíduo. Fala também da competência, né, que a organização tem sua competência. Qual é a competência da organização? Determinar, né, que as pessoas possam fazer seu trabalho de maneira correta, assegurar que as pessoas tenham esse compromisso, né, da eficiência e eficácia, reter informações documentadas, né, para ter um protocolo, para ter um passo a passo, né, para ter uma orientação sobre isso, né. Fala também da conscientização, né, que o trabalhador, as pessoas envolvidas têm que ter uma consciência da política da qualidade, dos objetivos, né, pertinentes a essa qualidade, né,
E fala também, por exemplo, das implicações de não estar conforme os requisitos do sistema de gestão de qualidade. As implicações podem ser o quê? Atrasos, perdas, né? E, consequentemente, afetar a qualidade do produto. Fala da comunicação, né? Que a comunicação é importante, né? Que dentro do sistema de gestão de qualidade, a comunicação interna e externa se faz pertinente, né, sobre o que é necessário comunicar, quando comunicar, com quem comunicar, como comunicar e quem comunica. Então, isso é muito importante diante de qualquer organização, não só no sistema de gestão de qualidade, mas em qualquer ambiente de trabalho, você ter uma ideia dessa questão em se tratando de comunicação, que a gente vive num mundo tão cheio de situações de notícias falsas, e principalmente relacionado à comunicação, né, que é o veículo que faz isso. Então, a gente, enquanto formador desse processo comunicativo, a gente tem que entender o seguinte, que a comunicação, seja ela interna ou externa, em qualquer ambiente de trabalho, ela tem que vir com as seguintes situações. O que eu tenho que comunicar? Sobre o quê? Quando comunicar? Hoje, amanhã, daqui uma semana, 2 semanas, um mês? Quando? O tempo? Com quem eu vou comunicar? Com quem se comunicar? Com qual público? Qual o público vai ser direcionado à comunicação? Como comunicar? Áudio, vídeo? Como? Aí fica a dúvida. Quem comunica? Tem uma pessoa responsável? É o próprio técnico de segurança do trabalho ou é outra pessoa? Então, isso tudo é importante quando se pensa na questão da comunicação dentro do sistema de gestão de qualidade. Fala da informação documentada, ou seja, toda informação ela tem que ser documentada, registrada, certo? Arquivada, certo? De maneira correta. Tem que atualizar determinadas informações, né? Fala o passo a passo de como deve funcionar a questão da comunicação e documentação. E aqui tem um exercício para a gente fazer. O primeiro exercício é como a liderança é demonstrada em relação ao sistema de gestão de qualidade. Logo no início você vai responder. Depois, para abordar riscos e oportunidades, a organização deve planejar o quê? Aí tem um slide que fala sobre isso. É para você falar sobre o apoio, né? Escolha aí 3, 4 itens dele e fala. E por último aqui, eu quero que você correlacione aqui a primeira coluna de acordo com a segunda. Tudo bem?